A nossa quinta aula de psicologia pastoral, sendo essa penúltima aula. Eu não observei no grupo, essa semana eu tive um pouco ocupado, se o pastor postou a data para os irmãos a respeito do trabalho. Não me recordo, não postou ainda. Então eu falarei para ele, para que ele possa se organizar e fazer isso para a turma. Então nós vamos Irmão falar. Kleber, Sim? ele postou hoje falando que vai passar amanhã. Vai passar amanhã, então, ok. Ele tinha falado na semana passada e essa semana foi um pouco corrida, eu não percebi muita coisa nos grupos. Então, por eu ter dois grupos ainda da escola, eu não percebi muita coisa. Mas você vai passar amanhã, amém. Então, não preciso de recordá-lo. Então, nós vamos fazer uma oração, irmãos, agradecendo ao Senhor e pedindo a sua infinita misericórdia sobre nossas vidas em mais uma noite. Se você queira, feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor eterno Deus, Pai maravilhoso, Tu és santo, ó Deus, e magnífico. Sabemos que o Senhor é quem dá condição, ó Pai, para o Teu povo aprender a Tua palavra. Se não fosse pelo Teu Espírito, ó Pai, nós não poderíamos compreender nada. E quero te pedir nesse momento que venha iluminar-nos, ajudando-nos a compreender, ó Pai, o que aqui foi ensinado, que as mãos do Senhor seja sobre a vida de cada um, esteja dirigindo, esteja guardando, esteja fortalecendo, ó Pai. E que há cada dia mais um despertar em estudar a Tua palavra, em dedicar, ó Deus, ao ministério que o Senhor confiou a cada um. Tome nas Tuas santas mãos, ó Pai, a vida de cada um dos Teus servos e guarda-nos, ó Deus, no percurso dessa aula, seja conosco, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós paramos no capítulo de número 2 da apostila. Como eu já mostrei para os irmãos, essa apostila foi tirada de um livro bem extenso, e o pastor, nessa primeira parte dessa aula de psicologia, ele abordou apenas esse assunto. Eu creio que os irmãos leram essa parte da apostila em casa. Se os irmãos observarem a apostila, essa segunda parte da apostila trata simplesmente do desenvolvimento de uma criança e até a sua adolescência ao chegar à escola, e trata um pouco da sua maioridade quando se torna adulto. E se você observar, são somente coisas técnicas que está nessa segunda parte dessa apostila. Então, eu abordei, irmãos, eu preferi colocar alguns assuntos aqui para nós podermos conversar um pouco, os irmãos que queira falar a respeito do assunto, se manifeste, dá a sua opinião. Se caso nós não terminarmos nessa aula, nós teremos ainda mais uma aula e falaremos a respeito do assunto, porque isso são um tipo de assuntos que bate na porta do escritório de um pastor, às vezes querendo uma resposta. E esse tipo de coisa, como nós falamos aqui, que a psicologia nós abordamos, que ela é a ciência que estuda a respeito ela aborda a respeito da questão da humana, como que o homem desenvolve e esse tipo de coisa. Então, a psicologia ela é isso, ela é a ciência que estuda o comportamento humano. E, sendo assim, nós vemos que o pastor ou o líder, seja de qualquer grupo, ele encontra com pessoas diversificadas, com cada um com um temperamento, com uma forma de agir, uns mais inteligentes do que os outros, não que tem pessoas que são ignorantes, eu quero dizer, mas tem pessoas que são mais espertas para desenvolver determinados tipos de pergunta ou interessar por outros assuntos que lhe trazem um despertar, que às vezes fazem algumas perguntas para o pastor, ou até mesmo alguns tipos de problema que surge dentro da igreja e que muitas pessoas, às vezes, quer saber a respeito do assunto, mas eles acabam não perguntando, ou aquela situação vai desenvolvendo na igreja, vai trazendo alguns problemas para a igreja. E no capítulo 2, aqui na página de número 32, só o primeiro parágrafo diz assim: ao nascer, o indivíduo não traz consigo um conjunto de habilidades inteiramente desenvolvidas. Como eu falei,
o interesse do escritor nesse segundo capítulo, para que ele avançasse para o terceiro capítulo do seu livro, era mostrar como que é a formação de uma pessoa, até chegar nessas partes que a pessoa fica adulta e começa a trazer problemas, e começa a dar problemas e fazer muitas perguntas. E então, nessa linha de pensamento, eu resolvi colocar alguns assuntos. Esse assunto que eu coloquei, que não é exaustivo, se algum irmão tiver um outro assunto que esteja fora do que eu falar, que pode apresentar, que nós estaremos tentando falar do assunto, se caso eu não consiga dar resposta. Aqui tem pessoas competentes na sala que pode nos ajudar a complementar o assunto. E, como eu falei, irmãos, o escritório do pastor ou de um líder, seja ele líder do jovem, líder de um círculo de oração, líder de um grupo de adolescentes ou de um grupo de evangelismo, ele se depara com muitas coisas, e principalmente com muitos questionamentos. E nos dias que nós estamos vivendo, onde o liberalismo teológico penetrou dentro das igrejas e tem sido tão difícil debater isso, e tirar esse liberalismo teológico. O liberalismo teológico nada mais é do que uma teologia duvidosa, onde as pessoas passam a não crer mais nos milagres de Cristo, passam a não crer que a Bíblia é a única regra, que a Bíblia ela não é totalmente a palavra de Deus. Isso é liberalismo teológico, quando as pessoas negam a inspiração total da Bíblia, negam que ela é completa a palavra de Deus, começam a negar os milagres de Cristo, a ação sobrenatural do Espírito Santo, começam a negar até mesmo a liderança da igreja. E eu não coloquei aqui, mas mais para frente nós podemos falar um pouco a respeito de liderança, já que estamos falando de psicologia pastoral. E eu não sei quantos aqui são pastores ou tomam conta de algum grupo, seja de louvor, de jovens, evangelismo. Eu não sei aqui, a única pessoa que eu sei que é pastor é o pastor Juarez. Nosso irmão Gleick, quando eu o conheci, ele era diácono, eu creio que hoje já é mais. Então, eu não sei. O Guerreiro, na época, que é o Alexandre também, me parece que ele era presbítero. E então, as demais pessoas, eu sempre ouvi o pastor Luiz, a irmã Lúcia eu conheço, que sempre esteve envolvido na obra, e a irmã Priscila, que eu sempre ouço o pastor chamando ela, mas o marido, que são pastores. Então, é os únicos que eu sei. Os demais eu não tenho conhecimento. Mas nós sabemos que essas pessoas elas sempre enfrentam algum problema dentro do escritório pastoral ou dentro daquele grupo que essa pessoa ela toma conta. E há algumas perguntas, alguns questionamentos que às vezes dificultam a vida de um líder, às vezes por falta de preparo ou às vezes por não querer abordar o assunto. E por às vezes não querer abordar o assunto acaba dificultando a situação na igreja. E ao não tratar do assunto, irmãos, aquilo começa a tomar uma proporção maior na igreja e traz problema para a igreja. E aqui na América, principalmente, nós temos vivido isso bastante. As igrejas têm se tornado, boa parte delas, igrejas neopentecostais, que não têm preocupação com fazer discípulos. Uma igreja neopentecostal é uma igreja que, além dela fugir dos padrões bíblicos, ela simplesmente preocupa em ter número de pessoas, não em fazer discípulos verdadeiros. E fazer discípulo implica ensinar a Bíblia. Está lá em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, e em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Então, é impossível uma igreja crescer de forma saudável sem fazer discípulo. Não adianta nós termos números de pessoas na igreja que se batizam simplesmente por achar bonito batizar, ou simplesmente vão congregando sem passar por um batismo e assumir um compromisso com a igreja. Então, esse tipo de coisa tem criado muitos problemas aqui na América, em muitas igrejas. A falta do conhecimento para tratar determinados assuntos. Nós falamos uma vez na aula dos livros poéticos, quando eu até falei que nós chegamos no último livro, que é o livro de Cantares,
Foi, para mim, uma das melhores aulas que nós abordamos. A irmã Priscila ajudou bastante, a irmã Lúcia, a irmã Ruth, sempre esteve ajudando bastante na aula. E nós até abordamos ali que a dificuldade que há de falar de sexo dentro de uma igreja, principalmente nos escritórios de pastores, essa dificuldade. Então, irmãos, uma das coisas que eu gostaria de perguntar para os irmãos é, como nós estamos falando de psicologia, o assunto aqui começou a respeito do desenvolvimento de uma criança nessa segunda parte. Para quem entrou depois, eu estou falando o seguinte, que a segunda parte da apostila ela é muito técnica, ela está simplesmente relacionando aí o desenvolvimento de uma criança, e nada mais do que isso. Isso aí os irmãos podem ler em casa. Então, eu resolvi colocar alguns assuntos aqui para nós abordarmos, que são assuntos que, às vezes, penetram dentro do escritório pastoral para que possa ser discutido o assunto. E, sendo assim, o assunto está relacionado à psicologia, como nós falamos desde o início da aula, que a psicologia pastoral ela tende, por interesse, a ajudar o pastor a resolver determinados tipos de problema. Alguns problemas éticos que nas matérias de ética cristã nós estudamos, então tem algumas coisas aqui que deve ser abordado. Inclusive, eu perguntaria, porque hoje eu estou vendo isso meio diferente nas igrejas. Os irmãos, por exemplo, qual seria uma idade certa que nós compreenderíamos que um pré-adolescente poderia batizar, ou alguém poderia passar por batismo? Alguém poderia levantar a mão e me informar isso aí? Falar alguma coisa a respeito disso? Um irmão, uma irmã? 13 anos acima, né? A Lúcia abordou 13 anos. Alguém tem um pensamento diferente? Também acho que eu sempre disse 12. O José de Souza falou 12. Algum outro irmão manifestou na hora, mas... Eu também acho que tem que ser dos 13 para cima, que é quando você está pegando um pouco mais de consciência da vida, né? Da responsabilidade, das suas decisões. Acho que tem que ser... Sim? Irmão Kleber. 12, eu acho que é 12 anos. Mas, irmão Kleber. Fala, irmão Zé de Souza. Mas nos dias atuais que estamos vivendo, as crianças hoje estão entrando na época da consciência muito rápido. Uhum. Devido às suas informações que se tem. Uma criança de 12 anos de outrora, ela não tem a mentalidade da criança de 12 anos hoje. Sim, a verdade é, se nós formos olhar, que às vezes nós não lembramos muita coisa que nós pensávamos quando nós éramos criança, que nós pensávamos muitas coisas. E, na verdade, nós preocupávamos em divertir sem ter muita diversão naquela época. Por exemplo, ter um videogame naquela época era aquele que tinha que desligar a anteninha lá atrás, que aquilo ficava cheio de chuvisco, não era para qualquer um. E hoje todo mundo tem um videogame, seja o país que for, as pessoas conseguem comprar um videogame para pagar eternamente. Aqui na América, por exemplo, a pessoa compra e paga com muita facilidade. Então, eu acredito que não é o desenvolvimento na mente das crianças, é aquilo que nós colocamos nas mãos delas. Essa é a realidade. Porque, por exemplo, naquela época nós tínhamos livros em formato papel. Hoje, boa parte das crianças não quer ter livro em formato papel, eles querem ler no computador, eles querem ler no Kindle, eles não estão preocupados com isso. Então, a nossa geração não é que nós éramos menos inteligentes, é que nós tínhamos menos acesso às coisas. Então, hoje, mas o que eu estou querendo falar não é questão assim da maneira que a criança raciocina, porque o fato dela conseguir, por exemplo, mexer no telefone melhor do que eu, que posso ser pai dela, não a torna responsável. É nesse sentido que eu estou dizendo. Concordo. Só que, irmão Kleber, hoje as crianças, eu chamo os meninos aqui de casa de Mr. Google. E eu creio que quase todas as minhas clientes todas enfrentam o mesmo problema. Eles sabem de tudo. Entre aspas. Eles têm informação. Isso, mas como a mente, na verdade, ela está tão assim, focada, muitas das vezes ela não tem maturidade de entender aquilo que ela adquiriu como informação. Então, eu acho que, em parte, eu não vejo que eles hoje estão mais maduros. Eles têm um monte de informação que acham que sabem, e muitos acabam se dando mal porque a realidade é outra, entendeu? Eles têm informação disponível. Por exemplo,
Talvez uma criança pegaria esse telefone e conseguiria fazer alguma coisa errada nela aqui, que prejudicaria, talvez, as nossas forças policiais. E eu não conseguiria. Porém, se eu conseguisse abrir essa página que prejudicaria, eu teria opção de não fazer, porque eu sou adulto e optaria em não prejudicar. Os irmãos estão entendendo? Já uma criança, ele consegue abrir aquela página, vasculhar aquilo ali, se ele é bom nessa área do telefone, ficar mexendo, porém, ele poderia prejudicar sem ter consciência que está prejudicando. Então, o que eu quero dizer é isso. Qual seria a razão do entendimento para nossas crianças? E hoje isso baixa, irmãos, dentro dos escritórios pastorais. Eu estou dizendo porque eu conheço pastores que dão responsabilidade de batismo para crianças de 9 anos. E quando se traz um recém-nascido, aí os pais são evangélicos ou não, vai lá na igreja, porque tem alguém da família que é evangélico que leva a criança para ser apresentada na igreja. Mesmo que depois ele vai batizar ela, mas leva na igreja para ser apresentado, porque Ô, tem... irmão Kleber, Sim? dá licença só um pouquinho que eu gostaria de dar minha opinião. Quem pode falar, né? Eu trabalho com criança há 23 anos, 24. Eu sou líder do departamento infantil e a idade das crianças que eu dou aula é de 10 a 13. Uhum. Então, eu tenho criança de 10 anos, 11 anos, que tem uma maturidade espiritual que você não acredita, que você pensa que é um adolescente. E eu tenho de 13 para 14 anos, que já não tem mais nem salinha para ele, que ele é um bebê na fé, né? Então, independente da idade que a criança tem, eu acho que a gente precisa, né, quem for batizar essa criança, tem que saber a maturidade que essa criança tem. Porque, às vezes, o pastor não tem a mesma ligação que o professor, né? Então, eu acho assim, que a criança, por mais que eles tenham muito acesso a muita coisa, a maturidade emocional dele, falando psicologicamente, não mudou. Não mudou porque neurocientistas provam, né, que a maturidade ela ocorre muito mais na área, na fase adulta. Tanto é que uma pessoa, para tomar decisões importantíssimas na vida dela, o cérebro dela está completamente formado, é depois dos 21, 25. Mas tem muita gente que Porém, não foi formado com 21 anos. tem uns que tem 25, 30 e não tem nem cérebro formado ainda, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? A gente precisa, em vez de colocar uma idade, né, ver qual é a maturidade dessa criança, qual é a maturidade emocional, qual é a maturidade espiritual dessa criança. O que é que levou essa criança a querer se batizar? Porque eu já tive criança de dizer assim, eu quero me batizar porque eu sei que Jesus é o Salvador e eu quero viver para Jesus. E eu já tive criança de dizer assim, não, meu amiguinho vai batizar, por que eu não posso se eu tenho a mesma idade? Então não tá pronto para o batismo. Então, eu diria assim, não colocaríamos uma idade, porém a maturidade da criança, né? Tanto emocional como espiritual, embora eu não acho que uma criança muito nova ela precise se batizar, porque ela tem muitos anos pela frente para fazer a decisão dela, né? Desde que a gente não, quando a criança pede para batizar, desde que a gente não dê um banho de água fria nela, e explique, né, que ela tem que amadurecer um pouco mais, fazer um estudo, daí sim, independente da idade, né, mas acima de 10, 12 anos, com certeza. Isso eu concordo com a irmã na questão de se for conversar que não abate a fé da criança. Agora, o assunto que eu estou querendo dizer, igual, por exemplo, a nossa irmã Lúcia abordou 13 anos, irmão José de Souza, mas irmã Cida abordou 12 anos, a outra irmã falou também 13, irmão Elvis falou 13. Como a irmã falou, a irmã mexe com criança. Nós sabemos, sim, que existem crianças que são interessadas pelas coisas de Deus desde novo por causa dos pais ensinar. E existem outras que vão à igreja por ir. Tipo assim, elas caminham para a igreja porque são filhas de crente.
E nós, às vezes, falhamos nisso. Eu também sou pai, tive a minha filha bem criança indo para a igreja junto comigo, e às vezes nós falhamos com isso, em pensar que os nossos filhos eles são cristãos porque eles caminham conosco para a igreja. E quando eles chegam a determinada idade, como eu conheço muitos cristãos que os seus filhos abandonaram os caminhos do Senhor, por esse motivo, que eles não conheceram realmente a Cristo. Eles sabiam que o pai deles tinha um Cristo, e eles não chegaram a conhecer, porque às vezes não há aquele diálogo, aquele ensinamento, ou um culto no lar para ensinar os seus filhos os parâmetros. Isso é verdade. Não estão compreendendo? Nossos maiores problemas hoje é justamente isso, a falta de um culto no lar. A criança vai na igreja uma vez por semana, fica com a gente por volta de 1 hora, 1 hora e meia, né? E daí a gente fica lá tentando arrancar os cabelos para ver se faz alguma coisa, se a criança tem interesse, faz dinâmica, faz brincadeira, e ensina, e manda fazer tarefa em casa. E não faz porque não vem de casa, né? Não vem de casa. Às vezes vem, quando o pai e a mãe têm uma vida espiritual bem, digamos assim, bem dedicada, a gente vê na criança. Pela criança, pelos filhos, a gente vê mais ou menos, sem querer julgar, mas a gente vê mais ou menos o nível espiritual que o lar tem, né? E é provado cientificamente que se uma criança não tem um encontro com Deus até a fase da pré-adolescência, o pai e a mãe vai ter que rebolar para essa criança ter. Por isso que o índice de criança que desvia é muito grande. Daí essa criança só vai ter um encontro com Cristo lá na fase adulta, às vezes já fez várias escolhas erradas, já viveu uma vida de pecado, mesmo conhecendo a Deus, né? Conhecendo entre aspas, por causa disso, porque não teve um encontro. E quem leva a criança a um encontro com Jesus é os pais, porque o professor da igreja, uma vez por semana, não dá conta. Não é suficiente, né? É pouco. A fé dele vai desenvolver com o ensinamento que ele tem no lar, e não com o que ele vai pegar na igreja, porque na igreja é pouco tempo. A criança faz o que ela vê, né? Uma coisinha. Eu quero pautar só mais uma coisinha. A gente tem observado, a pastora e a irmã, ela trabalha com criança. Existe a metodologia também do ensino, que nem toda criança ela vai entender de uma maneira convencional. Isso acontece muito. A gente entende pelo um aluno na sala de aula. Tem pessoas que são inteligentes, mas eles têm dificuldade para concentrar, de entender de uma maneira convencional. É o que eu tenho visto nesses anos aqui na América e tenho convivido. A gente percebe que tem criança que ela é uma criança desligada, mas não é porque ela não deixa de ser ensinada, ela é ensinada. Eu acho que a gente precisa encontrar uma linguagem para as crianças que não aprendem de uma maneira convencional. É o que eu acho. Sim, claro, as igrejas deveriam investir nisso também, claro. Hoje, na verdade, tem muitas igrejas que têm investido nisso. Que existe, eu já vi muitas igrejas que levavam as crianças do menorzinho de 3 até 7 anos para as salinhas e colocavam eles para brincar lá, e eles ficavam brincando, pulando e à vontade, em vez de estar fazendo alguma coisa, aprendendo uma história bíblica, alguma coisa. Então, hoje nós vemos um desenvolvimento muito grande na área de muitas mulheres que Deus tem preparado. Tem alguns irmãos que eu falo assim, porque mais quem cuida de crianças são as irmãs, mas alguns irmãos que Deus tem preparado que têm tido uma didática extraordinária com criança. Mas o assunto, irmão, nós estamos falando a respeito do batismo. A nossa irmã Lúcia abordou a idade de 13 anos, que eu creio por ela ter muito convívio com judeus. Ela lembrou do bar mitzvah dos judeus, o bar mitzvah, que no hebraico, que é o filho da sociedade. É quando bar quer dizer filho e mitzvot quer dizer ensinamento. É quando o judeu ele ingressa, é como se fosse um batismo, mas não é um batismo. Ele ingressa na sociedade judaica e passa a ser responsável para os seus atos diante do Deus Yahweh. Então, ele entra, faz parte da comunidade judaica. Então, ele é responsável pelos ensinamentos da Torá. Dentro da própria psicologia, eles aceitam que uma criança passa a razão do entendimento com 12 anos. Eu creio que o nosso irmão José de Souza ele citou os 12 anos pelo fato
de que Jesus se apresentou no templo com 12 anos. E, ao apresentar no templo com 12 anos, ele foi responsável bastante para responder todas as perguntas feitas pelos doutores da lei naquela época, que lhe perguntou de acordo com a lei mosaica, e ele respondeu com 12 anos de idade. E a Assembleia de Deus, a instituição Assembleia de Deus, ela adotou os 12 anos de idade como um padrão para batismo. Lembrando que batismo não salva ninguém, irmãos. Eu acredito que todos aqui sabem isso. Batismo, ele é um testemunho que nós damos diante do mundo e diante dos céus, que nós queremos um compromisso a mais com Deus, mesmo que às vezes nós falhamos nesse compromisso ao passar pelas águas. Batismo também pelas águas não é novo nascimento, que se fosse assim, teríamos muitos novos nascidos na igreja. Não é novo nascimento. Batismo é compromisso, é testemunho. Só que, ao mesmo tempo que eu acredito que batismo não salva, eu desacredito em um cristão que está na igreja há 5, 6, 7 anos e não interessa batizar. Os irmãos estão compreendendo? Porque Sim. se uma pessoa está na igreja há tanto tempo e ele não quer ter um compromisso com o rol de membro da igreja, passando pelo batismo, ele está fugindo de alguma coisa. Ou então, simplesmente, ele ainda carrega com ele os ensinamentos errados a respeito do batismo. Para quem aqui sabe, o batismo ele é considerado pela Igreja Católica como um sacramento que faz parte da salvação. E nós sabemos que isso não é verdade. O batismo ele é simplesmente um testemunho. Agora, dentro do que se rege a Assembleia de Deus e algumas outras igrejas reformadas, como a presbiteriana, a pessoa, quando batiza, é a maneira que foi reconhecido para que ela se tornasse membro da igreja. E a partir do momento que ela batiza e se torna membro, quando ela quebra algum princípio bíblico, principalmente, ou algum princípio que rege aquela igreja, algum princípio ético, que é o regimento interno daquela igreja, essa pessoa passa por uma disciplina. Aí agora eu pergunto aos irmãos, como que uma criança de 9 ou 10 anos enfrentaria uma disciplina se ele se tornou membro da igreja, faz parte do rol do membro da igreja, e ele quebrou algum princípio ali porque ele é uma criança? Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Discordo completamente. Como Discordo. que... E eu estou dizendo porque eu vi isso, não foi que eu ouvi falar, eu vi pastor batizar a criança com 9 anos. E simplesmente porque os pais falaram que podia batizar. A criança, sim, como a nossa irmã abordou aí, que ele tinha sim, um desenvolvimento bom dos ensinamentos cristãos, das doutrinas bíblicas básicas, mas ele tinha... Mas é uma criança. Ela é uma criança. E o que eu penso eu já apresentei várias crianças, creio que o pastor Juarez já apresentou. Quando nós apresentamos, a primeira coisa que nós falamos, que é até rotina de todos os pastores, é que nós não batizamos criança. Nós apresentamos como Jesus foi apresentado. Todos aqui já ouviram essa frase, já ou não? Nos púlpitos das igrejas, quando alguém vai apresentar. Agora eu pergunto, nós só não batizamos criança de colo, igual a Igreja Católica e a Igreja Presbiteriana? Os irmãos estão compreendendo? Na verdade, você quer dizer que é criança de qualquer forma, só difere a idade. Isso. Então, eu particularmente aconselharia os pais, estou dizendo o caso, porque eu estou falando que essas coisas chegam no escritório pastoral, que ele ensinasse os seus filhos, como a nossa irmã abordou, para que ele tivesse interesse e não apagasse o fogo do menino, claro, de forma alguma, mas que ele esperasse até os 12 anos para que ele fosse responsável pelos seus atos e passasse pelo batismo. Isso é a minha opinião, é claro. Eu conheço pessoas, vão também, que batizou com... Inclusive, a esposa do meu pastor batizou com 10 anos, é um excelente crente. Mas eu também conheço crente que batizou com 10 anos, filho de pastor, que desviou. Os irmãos estão entendendo? E que até hoje estão desviados, alguns deles, simplesmente porque batizou, como a irmã falou, o amigo batizou, que é batizado também, ou o pai falou que tinha que batizar. Quando, na verdade, o nosso banho chocado tem que ser espontâneo, mas eu aconselharia isso, de 12 anos acima, que, para mim, 12 anos é a razão do entendimento. Eu acho que 12 anos, uma criança se torna responsável pelos seus atos. A irmã levantou a mão aí. Irmão Kleber, você falou da Igreja Católica aí, como faz o batismo com a criança pequena, né? Uhum. Mas ela também tem a crisma, e a crisma só pode ser a partir dos 15 anos, não pode ser menos. Porque a crisma é a confirmação do batismo deles.
Entendeu? Então, não pode ser menos de 15 anos. A Igreja Católica não aceita menos de 15 anos, tem que ser acima de 15 anos. Mas é crisma ou é primeira comunhão? Crisma. A crisma é a confirmação do batismo. Comunhão é uma coisa, a crisma é outra. Ok. Eu não sei porque eu nunca fui católico, a minha família nunca foi religiosa. Eu fui católica a vida inteira, entendeu? A vida inteira não, né? Eu sou recém-convertida, mas desde 2005, né, que eu comecei, e me batizei com 2009, né? E eu sempre fui em frente de igreja católica, tudo, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Então, assim, nesse aspecto aí, a Igreja Católica não aceita a crisma menos de 15 anos, justamente por causa da maturidade. 18. Ah, Por quê? não, eu deixei do oeste de amanhã. Então, por exemplo, irmãos, eu dei o exemplo da Igreja Católica porque existe também, além de tudo, a Igreja Presbiteriana que batiza criança também. Mas o que eu estou dizendo é as falas que nós, às vezes, usamos, que não batizamos criança, só de colo. Porque aqui está com 8, com 9, até com 10 anos, como a irmã falou, que poderia estar vivendo ela ainda como criança, às vezes nós estamos colocando um jugo sobre elas na igreja, de membro da igreja, e estão participando dessa... Apesar que tem muitos membros já velhos que nem sabem por que serve a ceia. Então, eu ia falar que as crianças às vezes não sabem, mas tem crente antigo que não sabe por que ele ceia, o que significa a ceia. Então, o primeiro assunto que eu queria abordar é isso, porque isso bate no escritório de um pastor. E, às vezes, há essas divergências. E existe pessoas que criam um problema, como eu já vi, irmãos, até divisão na igreja, porque o pastor batizou um menino de 11 anos. Eu já vi isso, criar divisão na igreja. Determinados tipos de problema que chega no escritório do pastor, que era muito fácil de resolver, e as pessoas fazem uma bola de neve com aquilo ali. E como nós estamos falando, é um batismo. Não ia alterar nada na vida da criança. Mas por esse tipo de coisa que os pensamentos eles diferem, as pessoas colocam uma culpa sobre o pastor a respeito disso. E o pior, se vem essa criança cometer algum erro, a primeira coisa que ele fala, culpa do pastor. Aí eles usam aquela frase que a mulher gosta muito de falar com o marido, eu avisei para ele e ele fez. Então, infelizmente, esse tipo de coisa bate no escritório de um pastor. E a criança está desenvolvendo, tomara que cresça e seja um excelente crente e seja usado na obra do Senhor, mas que seja com o espaço da criança e não com o que nós queremos. E queremos obrigá-la a batizar para fazer, porque hoje em dia a preocupação é fazer número de membros na igreja, quando na realidade nós precisamos de pessoas salvas na igreja, preocupar com que o povo seja salvo. Outra coisa, irmãos, que tem acontecido, inclusive aconteceu na Bíblia, no capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, relacionamento de negócios entre irmãos, que acaba dando errado. Os irmãos já depararam com isso em algumas igrejas? Os irmãos já presenciaram isso? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu trabalho com o irmão José de Souza, e talvez eu faça alguma coisa errada e o combinado não é pago, mesmo eu errado, eu quero estar certo, ou talvez ele tenha algum problema e atrasa comigo o pagamento e eu crio aquele problema, estou falando de membros, não estou falando de obreiros, ou até mesmo obreiros que não sejam responsáveis pela igreja, e leva aquela bola de neve para o pastor e fica aquela guerra no escritório do pastor. Como que o pastor vai resolver uma situação dessa? Isso, como eu falei, na Bíblia, o apóstolo Paulo exorta o povo de Coríntios que eles chegaram ao tribunal com problema entre irmãos. É errado ir para o tribunal? Não. Mas se nós somos cristãos, por que vamos participar o ímpio das nossas falhas? Mas hoje é tão comum. No Brasil, você vê pastores, presidentes de grandes, né, organizações levando nos tribunais, e é o que diz o apóstolo Paulo, não sabeis vós que no último dia, né, serão julgados. Então, é uma coisa que não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. Agora, pastor evangelista, eu acho que você falou como fazer um líder para resolver um problema desse. Eu acho que tu tem que partir do princípio da palavra para julgar as duas partes.
do princípio da palavra, porque o princípio da palavra não nos deixa errar. Entendeu? Seja empregador, seja um empregado, o princípio da palavra. Aqui minha patroa fez isso, então vamos lá. Então, o que que diz a Bíblia a esse assunto? Porque a Bíblia tem assunto para tudo. A Bíblia mesmo dá a resposta. O que o patrão seja honesto, se ele for cristão, Sim. que ele trate os seus funcionários como irmão em Cristo. E Sim. se o funcionário sabe que o patrão é cristão, que ele não aproveite por o patrão ser cristão. E aquele patrão que não é cristão, que ele sirva ele como servindo ao Senhor. Sim. E que ele não simplesmente faça o seu trabalho quando o patrão está perto, mas principalmente quando o patrão está longe. Sejais fiéis ao seu Senhor, não somente na presença, mas na ausência, fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, eu creio que tudo existe para julgar uma coisa dessa, uma necessidade pastoral. O líder tem que ir no princípio da palavra, não tomar nenhum partido, entendeu? Mas no princípio de Irmã julgar. Lúcia falou o que eu queria ouvir. Por exemplo, o pastor tem que agir, ele tem que tomar uma decisão, mas não partido. Ela falou certo. Por exemplo, pode acontecer, irmãos, um problema dessa natureza de chegar ao escritório do pastor. 2 obreiros, 2 irmãos da igreja desentenderam por questões de trabalho, questão de pagamento. Isso aconteceu uma vez no Brasil. E acabou que o irmão que ficou no prejuízo ficou muito chateado porque o pastor não agiu corretamente, talvez pela falta do conhecimento bíblico, ele não agiu corretamente. O irmão ficou de levar o outro lá, nós falamos na justiça. Aqui virou até chique, levar na corte. Tudo hoje em dia dos pastores quer levar na corte. Ou do pastor de membro. O pastor, se ele é removido da igreja porque fez uma coisa errada e quer levar na corte. Se um irmão falou dele, irmãos, nós servimos a Deus e estamos no ministério, nós estamos sujeitos aos outros falar de nós. Estamos sujeitos a pessoas nos criticar, não gostar da sua voz, não gostar da sua pregação, do seu estudo, do seu pastorado. Aí nós vamos levar todo mundo na corte que não gosta de nós? Não tem condição, né? Mas falaram mal de mim, eu vou levar na corte. Bom, isso não é coisa do cristão. Se o irmão falou mal de você, se falaram mal de Jesus, irmão, não vai falar mal de mim. Se a Bíblia fala no Salmo 79, versículo 19, falaram contra Deus. Vocês falaram até contra o próprio Criador, eles não vão falar mal de mim? Então, nós temos que parar com esse negócio de participar os ímpios dos nossos problemas. Agora, a irmã Lúcia falou uma coisa super correta. O pastor não pode tomar partida, ele tem que utilizar a Bíblia e agir da maneira correta. Vou dar um exemplo. Digamos que, no meu caso, eu sou evangelista, estou com o meu pastor na igreja com ele, eu sou o segundo cargo abaixo dele. Mas se eu estou errado, irmão, ele não pode tomar partida, ele tem que agir comigo da maneira correta. Primeiro, falar comigo, você tem que pagar o que você deve. Segundo, se eu e essa pessoa, nós ofendemos um outro em palavra, nós temos que consertar. E se isso trouxe escândalo, temos que pagar diante da igreja pelo escândalo que nós cometemos. Os irmãos estão compreendendo? Assim age a Bíblia. Mas eu não concordo. Então, nós somos contra a Bíblia. O apóstolo Paulo mandou arrancar uma pessoa que mantinha relação sexual com a madrasta dele do rol de membro da igreja. E ele usou um termo muito pesado, entrega ele para Satanás. Os irmãos estão entendendo? Quem sabe no último dia seria um caçado, né? Só para não fermentar, né? Agora, nós abordando aqui, eu também vou deixar uma coisa bem clara. Está aí a irmã Priscila, que juntamente com o marido pastoreia a igreja, pastor Juarez pastoreia a igreja. Falar isso aqui também numa sala de aula é muito tranquilo. Agora, diante do escritório, não se torna tão fácil para resolver esses problemas, irmãos. É por isso que eu estou falando. O pastor, esse pastor Jaime, ele escreveu esse livro que ajuda muito o pastor por causa disso. As demais partes do livro, irmão, que aborda melhor os assuntos. Aqui foi mais uma introdução a respeito da psicologia. E esse tipo de problema bate na porta do pastor. E seria tão fácil ele resolver isso? É um assunto muito tranquilo para se resolver? Não. Não é um assunto fácil de se resolver. Principalmente se o irmão estiver irado e ele, estando certo, você convencê-lo a não levar as coisas diante da corte. Ele estando certo. Mas até pastor aí está ameaçando, então como é que faz o negócio? O negócio está estreito. Irmão Kleber. Sim, Mas 1 Coríntios 6 deixa claro que as causas da igreja devem ser julgadas pela igreja, né? Não levar os nossos problemas para os ímpios, né?
Foi o versículo que a nossa irmã Lúcia citou em 1 Coríntios capítulo 6, que é um assunto que aborda disso, de nós participar os ímpios dos nossos problemas. E hoje tem acontecido isso. Se nós não somos capazes de resolver nossos problemas na igreja, como haveremos de julgar o mundo, né? Tem a Bíblia, Coríntios 6, é claro a respeito disso aí, né? Que nós iremos julgar o mundo até os anjos, né? Então a gente tem que ser capaz de resolver os problemas da igreja. Isso. O apóstolo, como diz, se nós temos essa capacidade de julgar os anjos e o mundo perdido, um probleminha de igreja nós não conseguimos. O apóstolo Paulo ainda fala isso. Um problema de igreja interno vocês não conseguem resolver. A única coisa, irmãos, que eu sei pela lei aqui dos Estados Unidos e no Brasil, como eu já pastorei a igreja, que nós temos que participar. Tanto, na verdade, no Brasil, mais se deixa saber na delegacia. Aqui tem que, além da delegacia, tem que ir na corte. É quando há caso de pedofilia na igreja. Pastor Juarez é pastor, eu creio que ele está ciente disso, a nossa irmã Priscila também. Então, se alguém cometeu um ato de pedofilia na igreja, infelizmente, nós temos que participar, o juiz ímpio. Mas eles não fazem. Esse é o maior problema, evangelista, que eles têm tanta vergonha do problema. Mas esse tem sido o problema, porque a igreja, às vezes, ela fica tão envergonhada pelo tamanho do problema, que ela prefere embutir o problema, você entendeu? E não levar ele lá para fora. Aí é um problema sério. Acho que uns 4 anos atrás, um pastor já estava velho, e o filho, depois de muitos anos, ficou sabendo que o pai dele era um pedófilo, e ele era um pastor. E ele teve, a irmã dele chegou para ele e falou que eu também fui abusada a vida inteira, e minhas amigas também, pelo nosso pai. E ele teve a hombridade de levar, e levar o pastor, o pai dele, né, na corte. Então, assim, eu acho que a nossa cultura ainda, ela não tem coragem, não está preparada para isso. Entendeu? Ela não tem coragem de maneira alguma, e todo mundo sabe que existe grandes casos de pedofilia no meio da igreja. Não adianta a gente querer dar uma de santo, porque tem. Houve, entendeu? Infelizmente, nós estamos vivendo hoje numa década que a gente fica preocupado das nossas crianças na igreja. I'm sorry, mas essa é a verdade. Não é todos, mas existem. Só que, infelizmente, a nossa cultura ela não está preparada para lidar com esse caso. E nem tampouco a ajudar as pessoas a se curarem, porque não tem ensinamento na Bíblia para curar vidas, que tem aí todas essas inclinações da carne. Entendeu? Então, eles preferem embutir. Isso. Por exemplo, o que eu falei aqui, eu não sei se eu expressei direito, é a questão da pedofilia. Aqui nos Estados Unidos é lei que o líder da igreja tem que denunciar o pedófilo. Sim. Os irmãos, não sei se os irmãos estão cientes, é lei. A única coisa que acontece na igreja é que ele tem que participar, o ímpio, que seria um juiz ímpio e um delegado, ou o promotor que estiver lá, o oficial da justiça, seria o caso da pedofilia. Nada mais. Por exemplo, se ele julga um crime, outro tipo de crime, ele não tem obrigação de participar. Se houve um roubo na igreja, ele roubaram, seja o tesoureiro, o pastor, o irmão, não tem que participar isso os ímpios. O caso da pedofilia, sim, seja pelo o pastor, mesmo que a família já denunciou, ele tem a obrigação de ir lá e fazer o boletim de ocorrência, ele denunciando como líder. Senão ele vai ser cúmplice, é a mesma coisa, um professor. Não é nem só como, ele é preso. Ele é preso e responde, como a nossa irmã falou. Isso aí os irmãos podem procurar na lei aqui, que isso é lei, isso não é querer fazer covardia. Violência doméstica também, Cleber? Violência doméstica, dá para resolver. A lei aqui não exige, mas como eu abordei na aula passada, a mulher que tem que denunciar, a menos que é o homem que está apanhando, né? Que às vezes ele fica com vergonha e não tem coragem de ir lá denunciar. Mas, como a violência doméstica sempre são as mulheres que estão apanhando, ela que tinha que tomar atitude. Porque não adianta um vizinho falar e ela falar que não é, ou o próprio pastor ir lá denunciar, ela que deveria tomar atitude. Mas, no caso, o único que é obrigação é isso. Eu acredito que uma mulher... eu, particularmente, durante o tempo que eu pastorei a igreja, graças a Deus, nunca ocorreu esse tipo de coisa nas igrejas que eu pastoreei, mas já ouvi casos e boa parte
das pessoas que levam esses problemas para o escritório pastoral de violência doméstica, às vezes o pastor não deixa a irmã denunciar o marido na justiça. Ela com fé que ele vai mudar. Muitos mandam a esposa pagar o preço ainda, né? Ela com esperança, isso, a irmã falou uma coisa aqui, que a irmã está precisando de orar de madrugada, eles começam a falar isso, levanta de madrugada e começa a orar, a jejuar para ele. Aí a irmã está jejuando e o camarada do jejua, a irmã está orando e ele não ora. Então não vai mudar a vida dele. Ele muda quando ele se entrega ao Espírito Santo. Aí o Espírito Santo trabalha e muda a vida dele. Não é a oração. A oração, irmãos, ela tem efeito na vida do ímpio. Eu já conheço a Bíblia. Se eu endureço o meu coração e começo a praticar maldade, seja com meu filho, com o vizinho, com a minha esposa, eu endureci o meu coração. Os irmãos estão entendendo? Não vai ter oração que vai fazer aquilo. A oração, o único resultado que ela pode ter é Deus ouvir e me matar, porque é das maldades que eu faço. Mas falar que vai mudar a minha vida, não. Muda a vida de ímpio, muda a vida de filho que está na droga, que é ímpio. A vida de uma pessoa que conhece a Bíblia, que experimentou das coisas do Espírito Santo, endureceu o coração para fazer violência dentro do lar, essa pessoa ele tem que tomar um choque da polícia para ver se ele toma atitude de um cristão, depois de tomar uns pescotapa bom na cadeia, aí ele volta santo, mais santo que quase igual Deus. Então... Ô, evangelista Kleber, eu continuo acreditando que, muitas das vezes, nós, como Igreja do Senhor, nós todos erramos. Nós precisamos abordar e ajudar pessoas para curas, entendeu? Existe muitos ensinamentos, mas não existe um ensinamento igual a gente sabe que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Nós já falamos aqui sobre a nossa natureza adâmica, a inclinação de pecado em cada vida que todos nós temos. Não adianta, cada um tem sua inclinação, e se a gente não olhar ela, a gente está sempre caindo no mesmo lugar. Né? A Bíblia ela foi feita para isso, ela é para trazer cura, mas ela precisa ser aplicada de maneira sábia, porque há uma diferença você pegar um prato de comida, você coloca arroz, feijão, macarrão e mistura aquilo tudo, você sabe qual gosto e diferença que tem? Não sabe. Então, a Bíblia também ela trabalha com uma eficácia. Se eu tenho uma deficiência numa área, numa vida, eu preciso aplicar o antídoto da palavra de Deus todo dia naquele mesmo lugar, até que a palavra entra e ela faz realmente, começa a curar e mudar as minhas atitudes. Eu acho que isso está faltando em nós, abordar os assuntos como homossexualismo, como pedofilia, e realmente cuidar e ajudar a curar a vida, porque a igreja ela é suposta fazer isso. Eu creio que Deus está permitindo hoje. A gente vê muito pecado no meio da igreja, porque o Senhor nos capacitou para nos ensinar, mas muitas das vezes tem aquela cortina que a gente não fala aquilo que precisa ser ensinado, passa por cima os homossexuais, não vai para o inferno, o adúltero, mas cada pessoa precisa de ajuda. Eu creio que essa psicologia bíblica ela tem esse efeito fora do comum, pegar a palavra de Deus e vai aplicando no mesmo lugar sempre. Eu vejo por mim, por exemplo, digamos exemplo, eu tenho a tendência de irar, né? A ira. Bom, gente, como é que eu faço? A ira está em mim, ela é algo que eu digo que ela é espontânea, sem querer eu ira, porque está dentro do meu DNA, está dentro da minha personalidade, está dentro, né, do meu jeans. Mas você ora todo dia, você fala, Jesus, me cura, me transforma. Mas aí, olha para você ver, você precisa da palavra de Deus. Primeiro, eu preciso entender que a ira abriga no coração do tolo. Todo aquele que é fácil irá, vai fazer doidice, diz a palavra de Deus. Então, eu pego esse alimento e eu como ele todo dia. Todo dia até, quer dizer, eu vou ser aprovada. Aí, quer dizer, daí a pouco, a palavra de Deus ela vai começar a penetrar dentro da minha vida de uma tal forma que na hora que eu pensar irá, a palavra vem. Né? Aí eu vou falar, não, a ira abriga no coração do tolo. Então, eu creio que falta esse requisito
de uma cura interior no meio da igreja, aplicando a palavra que é, igual nós estamos sempre falando, que é todo. Ela não pode substituir nada, não pode substituir a psicologia. Olha que eu gosto de várias áreas, mas a palavra de Deus ela tem que ser aplicada como antídoto naquilo que você tem necessidade. Não é comer. Eu gosto de estudar a Bíblia, mas eu gosto também de colocar um antídoto aonde eu preciso na minha vida. E é todo dia, até que eu sinto que Jesus me curou, que Jesus me transformou, que aquela palavra, quando ela acha guarida em mim, já eu não vou mais ter atitude como eu tinha antes, entendeu? Porque ela está aqui dentro, ela já fez efeito na minha vida. Então, eu acho que nós precisamos, nós chegamos a um ponto que o Senhor está chamando a atenção da igreja, é para isso mesmo, não é pegar arroz, feijão, macarrão e entregar para o povo, mas aplicar onde existe necessidade, né? Bom, my opinion. Como eu falei desde o início, a Bíblia ela é a chave para todas as coisas. O próprio Sim. Cristo sempre utilizava a Bíblia e o princípio de tudo. Se os Sim. irmãos observam, toda vez que os fariseus faziam uma pergunta e falavam, atualmente, onde foi relacionamento de divórcio, ele falou, no princípio não foi assim. Então, tudo parte de um princípio, e acima de tudo, um princípio bíblico. Como nós começamos a falar do relacionamento de negócio, entrou um pouco nessa área de questão de casais, de divergência dentro do lar, e o assunto da pedofilia. Que o assunto entrou pelo fato de que eu falei que nós não podemos participar os ímpios das nossas questões, mas, nesse caso, é lei aqui na América e se tornou lei no Brasil. E só para terminar o assunto da pedofilia, irmão, pedofilia no Código Penal brasileiro não é somente o ato, o constrangimento a uma criança de 14 anos abaixo se torna pedofilia, que a pessoa pode pegar de 2 a 5 anos de cadeia. Isso é, se ele utilizar simplesmente verbalmente ou através de um telefone, de meios de comunicação como o computador, até levar essa criança a ver páginas pornográficas, lhe dá 2 a 3 anos de prisões. Então, é para os irmãos verem que é uma coisa séria. Aí, como eu falei que chega no escritório do pastor, como é coisa fácil, nós não queremos ver os nossos irmãos em Cristo atrás da grade, mesmo que ele venha cometer um pecado desse, mas ele tem que ser tratado. Os irmãos estão compreendendo? Tem que ser tratado. E se é uma pessoa que traz isso no índice da vida dele, ele já repetiu esses atos, ele é uma pessoa que precisa de um tratamento dentro da palavra e com muita oração, porque o problema dele, além de tudo, está sendo espiritual. Então, nós precisamos de estar preparado para isso. E ele quer ser curado, porque também não adianta você dar um tanto de alimento para quem acha que não tem necessidade, entendeu? E outra coisa, qualquer pessoa, irmão, para ser curada de algum problema que ele comete, que engloba pecado, ele confessa antes daquilo ser descoberto. Porque, por exemplo, eu tenho uma namorada, aí eu fico praticando fornicação com ela, ela vai engravida. Aí eu vou lá confessar, não precisa, a barriga dela vai crescer, todo mundo vai falar. Faz igual Davi, ué. Faz igual Davi. Depois que ele fez o estrago, ele quis fazer mais estrago ainda. Entendeu? Isso, os irmãos estão compreendendo? Confessar é quando eu arrependo antes de ser pego. Antes de ser pego no ato do erro, eu vou diante da liderança da igreja procurar ajuda para me ser liberto daquilo. Chega ali, confesso, se eu e minha namorada nós não conseguimos viver assim, se eu tenho o hábito de, às vezes, pegar coisas escondidas que não me pertencem para tentar ser bom com as pessoas que fazem isso, estou chamado de ladrão. Então, eu não posso ser pego no ato, eu tenho que chegar diante da liderança da igreja ou do meu pastor e confessar para ele e mostrar que eu mudei. Agora, voltando ao assunto, irmão, do relacionamento de negócios, nós não podemos, de forma alguma, levar os nossos problemas para a justiça. É fácil você tomar um calote? Não. É claro que não, principalmente dos nossos irmãos em Cristo. Mas eu acho que a melhor opção, se o pastor, como a nossa irmã Lúcia abordou isso, ele não pode tomar partido do que o irmão tem mais dinheiro, o irmão diz que ele é maior na igreja, ou o irmão é mais amigo meu, não. Ele tem que ser neutro, ele tem que agir de acordo com a Bíblia, ver quem está errado, mandar consertar, principalmente se for pagar. Se ele não tem condição de pagar tudo que ele conversa, os dois entram em uma condição
de saber como que ele vai pagar, mas de forma alguma aceitar esse tipo de coisa, atrapalhar o bom andamento da igreja e, principalmente, não deixar com que o ímpio venha saber dos problemas de dentro da igreja. Esse tipo de coisa, eu já presenciei na igreja também. Pessoas que teve esse problema de negócios e houve essas ameaças, tanto no Brasil como aqui na América, de levar para a corte. Então, são coisas que isso amarra a mão do pastor. Isso deixa o pastor de pé e mão amarrada, às vezes, porque se ele é um pastor bíblico, ele quer agir, e aquela pessoa que às vezes foi ofendida, ela fica irritada e não quer aceitar, e causa determinados problemas. Principalmente quando ela simplesmente levou o prejuízo financeiro de acordo com ela, mas ela acabou, teve uma razão porque ela não recebeu. Então, o pastor ele tem que agir de acordo com a Bíblia. E uma coisa que eu aprendi com Cristo é: nós nunca temos razão. Nós nunca temos razão. Jesus fala: se te baterem uma face, oferece a outra. Se te obrigar a andar uma milha, anda duas. Se te pedir a capa, dá também a túnica. Então, resumindo, nós não temos razão. Isso é ser cristão. Nós sabemos pautar dentro dessa questão ética de não participar os ímpios de nosso negócio. Porque quando os ímpios veem isso aí, o que os ímpios falam? Para que eu vou ser crente? Eles é igual nós. É assim que eles falam. Ou pior, né? Na verdade, eles usam o termo pior do que nós. Porque os ímpios falam assim: nós brigamos aqui, mas não levamos ninguém no tribunal, eles levam. Então, nós deveríamos cuidar disso e, acima de tudo, eu posso resolver o meu problema com o meu irmão sem precisar de pesar a vida do pastor ou o casal pastoral com esse tipo de probleminha. Mas, às vezes, nós pesamos o casal pastoral, que tem tantas outras coisas que poderia estar fazendo, com um problema que duas pessoas adultas, isso eu falo mais entre homens, que poderia estar resolvendo. Mas não, vai lá e envolve pastor, envolve família do pastor. Aí, se o pastor não resolver, o pastor já nem é crente mais, simplesmente porque não resolveu um problema deles. Os irmãos estão compreendendo como que o pastor tem que ser tudo na igreja e tem que cuidar de muitas coisas que, às vezes, não está no trabalho que Deus entregou ele a cuidar. Mas, por ele ser um servo de Deus, ele trabalha com isso. Outra coisa, irmãos, que hoje eu não sou perito nessa área, nós temos homens aí que são bons nessa área, como o pastor Josué Gonçalves, que para mim é uma das melhores autoridades em relacionamentos de casamento, de casais. Tem outro aí que destacou muito, não tem nada contra, mas não é o estilo que eu gosto, que é o pastor Cláudio Duarte. Mas nós vemos muitos outros que falam bem a respeito desse assunto. Mas relacionamento em casamento, eu acho que é uma das coisas que está em primeiro lugar, que chega nos escritórios pastorais. Eu acredito que a nossa irmã Priscila poderia falar isso melhor para nós. Se é ou não as primeiras coisas, pode estar número 1 do que chega nos escritórios pastorais, é problema no casamento. Os irmãos estão entendendo? Sim, é uma das coisas que mais vem até nós, e eu acho que nós, como os pastores, temos que orientar, temos que ajudar, temos, sim, que estar ajudando sempre essa parte, porque, na verdade, a família, não existe igreja sem família, a gente tem que trabalhar com essa estrutura familiar. Quando o pastor colocou sobre a questão da criança batizar, ela tem que discernir o que é o bem e o que é o mal. Quando a criança sabe o que é bom para ela, o que é ruim para ela está pronta para se batizar. E entre o casal, da outra vez eu coloquei essa questão. Na verdade, você se casaria com você mesmo? Eu não. Essa reflexão que a gente tem que fazer conosco todos os dias. Estou dizendo para mim também essa pergunta. A gente refletir todos os dias, porque muitas das vezes a gente coloca o problema no outro, que a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar nós mesmos. Então, nós precisamos refletir sobre isso todos os dias. No que eu posso ser melhor, no que eu posso contribuir para o outro ser melhor. Porque se a gente muda o nosso posicionamento, a outra pessoa também vai mudar automaticamente. E aquela mudança que a gente não cobra do outro a mudança, mas a gente cobra de nós a nossa postura ser diferente todos os dias. Isso é no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa e consigo e com as outras pessoas. Na verdade, no que eu posso ser melhor também e buscar mais a parte espiritual para com Deus, e assim vai, a gente começa a analisar a nós mesmos.
Acho que vale essa pergunta nesse momento para todos nós. Ninguém aqui está pronto. Todos nós estamos nos transformando e tentando fazer o melhor para Deus, não é verdade? Estamos em construção ainda. Isso. Estamos em construção. Inclusive, eu tenho até uma foto que eu salvei no meu telefone de uma estátua que alguém fez, que ela própria está se construindo. Ela está arrancando pedaços nela para se construir. Aqui eu pego exemplo, nós estamos em construção. Agora, a nossa irmã Priscila botou uma coisa interessante, ela não falou com essas palavras, mas eu vou colocar essas palavras, os problemas que às vezes chegam no escritório. É que a boa parte sempre já chega um acusando o outro. Um acusando o outro, porque ele não fez isso, porque ele não faz aquilo, porque ela não faz. E o pastor fica ali, daquele igual ping-pong, para um lado e para o outro, olhando para a cara do outro. Sabe, o maior problema nosso, porque nós somos falhos, como nós erramos todos os dias, é porque, se os irmãos observar hoje, no meio de muitas pessoas que casaram ou que vão casar, e dos jovens que estão buscando a namorada, é porque eles querem ser felizes. Essa é a frase ou não é que vocês já ouviram? Eu vou casar para me ser feliz. Eu quero a namorada para me ser feliz. E eu aprendi uma coisa feliz com um para casar, né? Eu como, Mozetus? Tem que ser feliz para casar, né? Uai, mas é só você tá de cabeça para baixo, meu filho? Não estão te vendo, não, viu? Uma das coisas interessantes que eu ouvi uma frase do Jô Soares: se eu não sou feliz comigo mesmo, eu não vou ser feliz com outra pessoa e nem a farei feliz. Agora, o maior erro é que a frase certa de um relacionamento é que eu vou casar para fazer ela feliz. E não eu feliz. Não se casa para ser feliz. Sim, irmã? É assim, a pessoa, quando decide casar, a pessoa não tem que pensar que quer ser feliz. Por quê? Primeiro, culturas podem ser diferentes. Isso. Personalidades diferentes. Então, no momento que a pessoa decide casar e aceitar essa pessoa na nossa vida, nós temos que pensar em fazer essa pessoa feliz, não pensar em nós sermos felizes. Porque se a gente começa um casamento falando que eu quero ser feliz, eu já estou sendo egoísta, porque eu só estou pensando em mim. E se eu caso, assim, no meio evangélico, a própria palavra fala que o homem e a mulher, quando casam, ficam um corpo só, não é verdade? Então, eu tenho que pensar como eu vou fazer o meu esposo feliz, para que eu possa ser feliz. E ele tem que pensar, como é que eu posso fazer a minha esposa feliz para eu poder ser feliz? É por isso que muitos relacionamentos não crescem. Porque um casamento não é no momento que a gente casa e está feito, não. Um casamento a gente constrói todos os dias. É como uma casa, é como um prédio. O Feliz para Sempre só funciona de filme e final de livros. Exatamente. Então era isso que eu queria falar. Porque, como eu falou, a frase melhor que hoje, eu acredito que a maioria dos pastores encontram dentro dos escritórios, é o nosso egoísmo. É quando nós queremos que a pessoa faça aquilo que nós não estamos fazendo para ela. Mas é o que nós exigimos. E sempre nós arrumamos aquela desculpa. Aí ela fala e vai falar assim, mas eu fiz isso porque ela fez isso. E o que o pastor está querendo é só que eles se abracem ali, pede perdão um para o outro e fala, vamos mudar junto. E o problema está resolvido. Aí eles gastam 3, 4 horas da vida do pastor ali, se ele poder estar com os filhos, com a esposa dentro de casa, e repetindo o mesmo problema. Irmãos, eu conheço casais que frequentam o escritório do pastor 2, 3 vezes na semana. 2, 3 vezes na semana, com problema, que o pastor sai de lá com a cabeça vermelha de problema. E não conseguiu resolver, né? Muito fácil, Problema muito fácil de resolver dentro de casa. Coisa simples. E as pessoas levam esse problema, relacionamento no casamento, uma das coisas que tem acabado com muita igreja. Nossa irmã Priscila falou uma coisa muito séria. A igreja, eu já falei aqui, a igreja é feita de famílias. A igreja é feita de famílias. Se as nossas famílias são fracas, as nossas igrejas serão fracas. A nossa sociedade vai ser ruim, porque a sociedade depende de uma família forte. Então, se nós somos fracos como família, como que as nossas igrejas vão ser as igrejas poderosas?
pentecostais, cheios do poder de Deus, onde Deus fala, move e coisa isso. Se nós não conseguirmos resolver os nossos problemas de casamento, não conseguimos resolver essas coisas, hoje, como a irmã confirmou, são os problemas principais que têm entrado dentro dos escritórios pastorais para tentar resolver. E, como eu falei, de pessoas que frequentam o escritório do pastor com problema 2, 3 vezes na semana, porque eles não preocupam em resolver, como a nossa irmã falou. É o egoísmo que toma conta das pessoas e eles não estão preocupando em resolver aquele problema. Às vezes até choram ali no escritório do pastor, choram, e depois de amanhã está lá de novo com o mesmo problema. Evangelista, assim, falando assim de casamento, mas eu queria dizer o seguinte, se eu for uma bênção, através da minha vida, todos serão mudados, que inclusive meu marido, meus filhos, minha casa, minha igreja, né? Porque um tempo atrás, eu tive uma experiência que eu estava com um espírito de murmuração na minha igreja. Eu chegava na igreja, eu ficava olhando tudo que estava errado, falei, Jesus, isso não está certo. Mas não é de falar, não, era só dentro de mim, né? Então, eu estava olhando, falei, meu Deus, isso não pode ser assim, isso aqui está errado, isso está errado, dentro de mim. E o Espírito Santo de Deus estava falando comigo assim, minha filha, seja você uma bênção. Mas eu não quis escutar. Todo culto eu ia para poder ver as coisas que estavam me incomodando. E não deveria ser daquela forma. E Jesus estava falando comigo, filha, seja você uma bênção, né? Só que eu não ouvi. Deus dá uma revelação para o irmão, fala assim, ô Lu, eu tive um sonho que eu senti que esse sonho é profético. Eu falei, é? Ela falou assim, eu sonhei que eu estava na igreja. Quando eu entrei no púlpito da igreja, tinha muita coisa quebrada, muita sujeira no púlpito da igreja. Eu queria pegar o microfone estava sujo, e eu preocupada. E eu vi irmão sentado lá onde os obreiros sentam, tinha instrumento na mão, mas os irmãos estavam sentados lá, tinham instrumento, mas eram crianças. E ela disse que, de repente, ela via, né, o líder, né, da igreja vindo assim com uma vestimenta um pouco pesada, e tinha uma pessoa que estava dentro no louvor, que ela soltava uma fumaça estranha. Ela disse que ficava preocupada, falava assim, meu Deus, será que o líder não vai falar nada? Mas ele não estava vendo nada. Ele estava ali, mas não via. Mas ela disse que, de repente, ela olhou para mim, ela disse que me viu com uma roupa, um vestido incomparável, um sapato muito, muito, muito diferenciado. E ela disse que eu tinha uma criança na mão que estava vestindo a mesma roupa. E eu levava essa criança até o púlpito da igreja. Gente, Deus não precisou de falar mais nada. Deus estava dizendo para mim, seja você uma bênção. Quer dizer, Deus teve que usar uma outra pessoa para resumir tudo. Se você for uma bênção, através da sua vida, vidas ao seu redor serão modificadas, porque o seu exemplo de vida, a sua mudança de vida, muda as outras pessoas. Então, assim, eu entendi perfeitamente o sonho, que eu sei que foi um sonho profético da parte de Deus. O Senhor estava falando comigo, e toda vez que eu me pego em falar, gente, não deveria ser dessa forma, eu penso comigo, Lúcia, seja você uma bênção. Porque no momento que... E aí se aplicava no casamento, é aplicado nas amizades, em todos os setores. Se cada um de nós decidir ser uma bênção, mudar as minhas atitudes, através das minhas atitudes, Deus muda as pessoas que estão ao meu redor. Bom, é o que eu penso. A minha experiência. Mas essa é a realidade. Por isso que essa questão de relacionamento, as pessoas, ela tem que reconhecer o que ela pode fazer de melhor para a outra. Por exemplo, o apóstolo Paulo dá um exemplo muito simples, ele fala, marido, amai as vossas mulheres, e mulheres, obedecer aos vossos maridos. Agora, as mulheres querem ser amadas sem obedecer, o marido quer obediência sem amar, e obedecer ali, irmão, não é o marido fala, faz isso e faz, não, obedecer ele é honrar o seu marido, isso é a palavra correta ali no grego.
que as mulheres honram o seu marido. Agora, irmão Kleber, Sim, como a irmã Lúcia falou aí, nós temos que estar abertos a mudanças. Isso. Porque todos nós precisamos mudar, todo dia nós temos que ter mudanças acontecendo em nossa vida. Por isso que o Espírito Santo habita em nós, ele que nos convence do erro e do pecado. Então, o nosso coração tem que ser humilde para reconhecer que dependemos de Deus e temos que estar abertos às mudanças que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. Eu tive muito problema assim no meu casamento. Eu fui muito feliz com meu marido, mas eu tive problemas porque o único problema dele era se engraçar com as menininhas. Era só isso, mas ele era bom para mim. Até quando eu descobri. E quando eu descobri, eu resolvi tomar uma atitude. Então, nós temos que ter atitude e temos que estar abertos à mudança, a ter diálogo, a conversar. Como não houve mudança, não houve atitude de querer mudar, eu me valorizei. Eu falei, não, eu não preciso viver isso. Como mulher de Deus, conhecedora da palavra de Deus, eu resolvi continuar sendo feliz. Como foi dito aqui, que para nós vivermos a felicidade, nós temos que ser felizes e fazer a outra pessoa feliz. Mas se não há desejo da outra pessoa a mudança, e o que nós vamos fazer? E mudanças fazem parte do plano de Deus, tanto no casamento, como no meio familiar, como nos ministérios. Nós precisamos estar abertos à mudança, abertos a ouvir a voz do Espírito Santo, abertos a ter uma vida transformada diariamente. Eu vou ter que me renunciar todos os dias. Yes. Eu vou ter que perguntar para o Espírito Santo o que ele quer de mim hoje, em tal situação, em cada situação em que nós vivemos. Precisa haver humildade, reconhecimento da dependência de Deus e querer viver o que Deus quer. Porque se ninguém tomar atitude, as igrejas, as famílias, os casais, vai continuar nessa enrolação sempre, não vai ter mudança. É verdade. Então, o meu conselho para todos, né, do grupo, eu sei que vocês têm maturidade para entender isso, é estar aberto para a voz do Espírito Santo todos os dias. Que é a principal coisa. Eu creio que para um pastor não tem coisa melhor que se todos os crentes dele fossem espirituais mesmo, dedicados, ter uma boa vida espiritual, que aí os escritórios ficariam até fechados, nem dele estar lá no escritório recebendo problema dos outros. Então, dentro dessa área também do relacionamento e casamento, eu vou abordar um assunto aqui, isso aqui é que eu já vi acontecendo. É a pessoa chegar, principalmente o marido, pelo o conflito dentro do lar, ele querer, eu acredito que alguém que já presenciou isso também, que o pastor interfere na maneira que a própria esposa dele veste. Às vezes ele não concorda que ela veste de forma indecente, ela só conversar dentro do lar, e ele leva o assunto para o pastor, e aquilo gera um problema enorme na vida do pastor, do casal e tudo. Por quê? Quem deveria conversar e resolver isso, uma questão de roupa, eles dentro do lar, e quer que o pastor obriga a esposa dele, sem que ele é que é o marido, ele quer que o pastor obrigue a esposa dele a vestir, não vestir aquela roupa. Então, eu estou dizendo que eu já presenciei isso. E isso são coisas complicadas, que não teria necessidade de levar para um pastor. Não havia necessidade, mas essas coisas batem na porta do pastor, do escritório do pastor. Que a minha esposa está vestindo essa roupa e eu não gosto. Então, por que comprou aquela porcaria daquela roupa? Ou por que não acompanhou a esposa dele ao mall para poder ajudar ela a comprar? Que boa parte dos maridos não gosta de ir. Então, ela vai lá e compra o que ela quer e não pode reclamar depois. Então, vê-se quando ela comprou. Então, são coisas, irmãos, que não havia necessidade de chegar ao escritório pastoral, que pode resolver esses problemas dentro da casa. Eu sei que conflito de família não é fácil, como eu já falei, nós temos defeito, nós somos falhos, somos egoístas, essa é a tendência do ser humano. E quando se casa, esse problema fica ao quadrado dentro de casa. Então, são duas pessoas com defeito, duas pessoas egoístas, duas pessoas que às vezes não querem ceder.
E ainda vem o diabo que não perde a oportunidade para poder enfiar a cara dele no meio, para poder apimentar ou colocar mais fogo no problema que já está tendo. Então, por isso, como a nossa irmã Ruth falou, nós deveríamos dedicar mais a nossa vida a Deus espiritualmente, porque assim, esses tipos de problemas nós estaremos preparados quando ele chegar. Não quer dizer que porque nós oramos, estudando Bíblia, que não vai chegar um momento que vai haver um conflito dentro do lar, vai, mas quando nós estamos com uma vida de oração, uma vida dependente de Deus, nós conseguiremos resolver esse problema com facilidade, sem que isso se agrave e chegue ao escritório pastoral. E o pastor tem que se tornar um psicólogo, um psiquiatra, e mais um monte de coisa além de pastor para tratar determinados problemas. Então, são coisas que chegam ao escritório pastoral. Outro assunto, irmãos, que está englobado também com família, é a questão de dinheiro. Os irmãos aqui já presenciou esse tipo de problema dentro da igreja, ou até na questão de família que entrou no escritório pastoral? Essa questão de dinheiro. Tem pessoas que falam que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, quem achar que eu posso passar para você meu zero e você deposita o seu dinheiro na minha conta, que não tem problema. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é ser avarento, é uma pessoa que o dinheiro está acima de tudo para ele. Isso é ser avarento, é quando o dinheiro ele conta mais do que tudo, do que pessoas, do que Deus, do que a minha família, eu faço qualquer coisa para adquirir dinheiro. Uma pessoa avarenta é assim. E essa questão de dinheiro, quando falta dentro de um lar, se nós não estamos espiritualmente firmados, vai haver um conflito dentro do lar. Isso vai haver um conflito. É uma das questões, duas coisas que têm criado muito conflito dentro do lar. A primeira, eu acredito que é a falta de dinheiro, ou muito dinheiro. Quando tem falta, tem problema, e quando tem muito, tem problema também. Que aí fica aquele problema para ver algumas mulheres ou algumas pessoas, vamos supor, se é o homem que tirou proveito da mulher, ele quer um jeito de divorciar para pegar metade do dinheiro. E se a mulher for interessada no dinheiro, é a mesma coisa. Então, muito dinheiro, às vezes, causa problema dentro do lar. Mas a falta dele, hoje em dia, tem sido o que mais tem causado problema dentro dos lares. A falta de dinheiro e a segunda coisa que tem frequentado muitos escritórios pastorais, a falta de sexo. Porque talvez uma coisa chama a outra. Às vezes, a falta de condição financeira, o marido, às vezes, está desempregado, ou qualquer outro, isso cria conflito dentro dos lares. E, ao criar conflito dentro dos lares, esfria ambas as partes, porque tem muito problema, então vai faltar essa parte que que é parte de um casamento, que é o sexo. Então, esse tipo de coisa acaba fazendo o quê? Indo para o escritório do pastor. E poderia ser resolvido com facilidade. E o pastor encara esse tipo de problema. E uma das coisas, irmãos, que tem causado esse tipo de problema também de dinheiro é no ministério. Quando eu falo ministério, eu estou dizendo somente de pastor. É a falta de... Vou falar maturidade, mas as pessoas que são desonestas com essas questões financeiras que têm causado muito prejuízo no cristianismo nos últimos dias. Eu acredito que os irmãos vê isso acontecendo. Essa questão de dinheiro tem causado problema demais em muitas igrejas. Porque nós esquecemos que o cristianismo é pautado em poder de Deus e começamos a fazer do cristianismo algo de lucro, algo para lucro. E esse tipo de coisa, às vezes, gera problema na igreja. E quando isso chega no escritório pastoral, sendo ele um homem de Deus, uma pessoa que não está envolvido com aquilo, ele tem muita dificuldade para resolver aquele problema dentro da igreja. É muita dificuldade. Ele tem muita dificuldade para conseguir resolver um problema de desonestidade dentro da igreja. Porque uma coisa, irmão, os irmãos aqui que são pastores sabem que a família do pastor ou o pastor, eles não são tesoureiros da igreja. O pastor fica ciente do que ocorre financeiramente na igreja, porque o tesoureiro passa para ele o que entrou e o que saiu na igreja, para que ele preste conta para o ministério ou para a igreja local, numa reunião de membro. É a única coisa que ele fica sabendo. Pastor, não peguem dinheiro da igreja. E sempre a culpa cai no pobre do pastor em relação de dinheiro. Sempre cai no pastor.
E hoje, eu estou dizendo para os irmãos, porque uma vez eu fui no Rio de Janeiro, não vou falar o nome do pastor e nem a igreja, olha, a igreja, eu vou falar, Assembleia de Deus, mas como os irmãos não sabem quem era o pastor presidente, eu fui pregar na igreja e eles tiraram uma oferta e o tesoureiro até ontem não me deu essa oferta. Até ontem eu não peguei nessa oferta. E o pastor, depois de algum tempo, eu fui pregar de novo no ministério dele e ele ficou sabendo do assunto, e não ficou sabendo pela minha boca, pela boca de um outro irmão. Ele encontrou comigo na rodoviária e me pediu perdão pelo ocorrido, e já tinha passado até quase um ano. O irmão tinha sido até excluído da igreja, porque foi dado baixa que o dinheiro saiu para mim, mas ele nunca chegou nas minhas mãos. Não estou entendendo? E não que eu cobre a oferta, mas que eu não cobro, não. Tá? Eu não cobro nada, e eu tenho testemunho até de gente que estuda conosco que sabe que eu não cobro. Eu posso pregar em qualquer lugar que eu não cobro nem um centavo para nada. Nada, eu não vivo disso, eu trabalho. Se eu vivesse disso, mesmo assim eu não cobraria. Deixaria a critério da igreja me dar a oferta que tivesse condição de dar. Eu mesmo não estipularia preço, mas eu tenho o meu trabalho, eu não vivo de oferta. Qualquer igreja que eu já preguei, principalmente do ministério que eu sou, quando eles me dão oferta, eu devolvo para o caixa da igreja e não pego. Então, mas lá eu não cobrei, eles resolveram tirar uma oferta para me dar e a oferta nunca chegou na minha mão. Depois de um tempo, eu estou dizendo que o pastor não sabia, que tem muitas pessoas que culpam o pastor de que quando o dinheiro some é culpa do pastor. Não. Se é uma igreja organizada que sabe que a família do pastor não pode tomar conta de tesouraria, que ninguém próximo ao pastor toma conta da tesouraria, esse tipo de coisa, não vai haver nenhuma culpa sobre o pastor, porque ele só fica ciente do relatório da igreja quando cai na mão dele para fazer uma reunião de membro e prestar conta ao ministério a qual ele pertence. Pelo menos eu falo assim na Assembleia de Deus, que somos uma igreja grande, como eu já falei, que sempre tem uma convenção debaixo de outra convenção, e é assim que ocorre aqui. E esse tipo, irmão, de questão de dinheiro é algo muito difícil de se dar com isso no meio do povo crente. Primeiro, para o povo ser grato e contribuir é uma dificuldade. Como eu já falei, entendo pelos escândalos que nós já tivemos e até mesmo a falta de boa administração das finanças de muitas igrejas. Nós vemos essa dificuldade. Tem muitas igrejas, irmão, transparentes, eu vejo que tem igreja transparente demais com questão financeira, mas existem igrejas que não. E muitos irmãos não conseguem contribuir por não acreditar naquilo ali. E esse assunto aborda o dízimo. Eu não vou aqui entrar em questão doutrinária a respeito do dízimo, mas eu acredito que os irmãos que têm rede social viu ultimamente um pastor que eu até admiro ele, um magrinho chamado José Carlos, ele tem um Instagram que sempre está ali dando algumas palavras boas, mas ultimamente aí ele falou um negócio e isso repercutiu mais do que as mensagens boas que ele já deu. Que ele disse que se alguém quer falar alguma coisa com ele de ser muito bom, que ele vai no caderno de dizimista da igreja, e se o nome dele não estiver lá, ele não vale nada para ele. Então, são coisas que a pessoa acaba falando sem necessidade, porque, irmãos, indiferente de quem contribui na igreja, pouco ou muito, ou que não contribui, tem o mesmo valor para nós. Para nós, para o pastor, e principalmente para Deus. Jesus não morreu só para os dizimistas, os irmãos ficam cientes disso. Jesus morreu para todos, não só para os dizimistas. Os irmãos estão compreendendo? Eu não sei se os irmãos, alguém aqui chegou a ver esse vídeo, está rodando na internet para todos os lados, infelizmente ele deu essa bobeira de falar isso. Irmão Elvis, aí falar alguma coisa? E quando o pastor ele mesmo é tesoureiro da igreja, não deixa ninguém ter acesso ao que entra, o que sai. O que você acha que está? Isso é muito errado, isso é o pior. Como eu sempre falo, eu sempre fui da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus sempre tem esse padrão de toda reunião de membro, eles falar o que entrou e o que saiu, o que tem em caixa. Pertencia a um ministério muito grande em Ipatinga, e lá eles mandavam o dízimo dos dízimos para a sede e ficava com o resto na igreja. Hoje, me parece que vai todo o dinheiro para a sede para distribuir para o ministério, que existem igrejas que não se mantêm. Agora, o pastor que não dá relatório das finanças, isso se torna errado, porque, primeiro, que pessoas não irão confiar, como eu falei. As pessoas não irão confiar, mas por que ele nunca fala nada? E as pessoas já estão com dificuldade de confiar hoje, mesmo você dando relatório. Agora, imagine não dando.
E se ele não tem nada a esconder, ele não tem que ter medo da relatório. Ele pode dar um relatório que, na verdade, como a igreja ela é uma organização que tem CNPJ e tudo, ele tem que fazer isso. E os membros da igreja têm o direito de saber. Eles têm o direito de saber. Eles não têm direito de saber lá a lista de membros. Eu não concordo com o de membros que são dizimistas, igual prega lá na porta da igreja. Está lá o nome de todo mundo, aí está lá no meu nome que eu não sou dizimista. Isso aí eu acho falta de ética. Mas dar relatório, sim. Eu estou falando isso aqui, porque eu já vi igreja que tem lá o nome de todo mundo que é dizimista. Não, eu, na época que eu... Evangelista, na época eu era criança, eu era tradicional, presbiteriana tradicional. Tinha, assim, lá no jogral todinho. Para eles, aquilo era uma transparência. para saber que realmente o que deu e aonde que foi todo dia. Porque uma das coisas que eu sempre abordo nos ensinamentos que eu dou a respeito de contribuição na igreja, nada mais é do que gratidão. Sim. Eu desacredito em um cristão que ele não é grato a Deus porque no que Cristo fez por nós e nós possamos retribuir na obra dele com aquilo que o Senhor nos abençoou, que é a finança. E nós contribuímos de acordo com o que nós podemos. Tem pessoas que podem mais, tem pessoas que podem menos. Deus sempre instituiu isso. Até no período que a lei cerimonial, as pessoas contribuíam, os mais ricos contribuíam com o carneiro, com o boi, os mais pobres contribuíam com a pomba, o muito pobre contribuía com 2 rolinhas, que é aquele bicho, aquele passarinho bem pequenininho, que muitos aqui talvez já matou com pedrada no Brasil. Então, todos poderiam contribuir. Todos poderiam contribuir. E nunca foi estipulado, era estipulado de acordo com a necessidade, com a condição financeira de cada um. E isso também não pode haver essa separação na igreja de quem contribui mais tem direito a cargo, ou direito a outras coisas, ou privilégio na igreja, de forma alguma. E como o nosso irmão falou, a realidade é, irmão, uma igreja que não presta finanças, eu fico tentando entender o que eles estão tentando esconder, porque as igrejas têm que, sim, prestar uma finança da igreja. Evangelista, deixa eu ler só um versículo aqui, posso ler? Isso pode depois. Isso torna o povo confiável. Os pessoal vão estar cientes do que está acontecendo e terão mais confiança na igreja a partir do momento que dá o relatório de tudo que está acontecendo na igreja. Irmã Lúcia, pode ler? Êxodo capítulo 25, eu gosto muito desse princípio aqui. Diz o Senhor a Moisés, diga ao israelita que me tragam uma oferta para mim. Receba-a de todo aquele cujo coração compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber. Excuse me, Nathaniel. No, we don't do that. Desculpa, meu netinho, ele... Essas são as ofertas que deverá receber dela. Aí vem aí listando todo ouro, prata, bronze, fio de tecido, até chegar para que todos pudessem dar aquilo que tinha. Então, quer dizer, o princípio da oferta, ela não é entregada para a igreja, para Deus. Deus é simplesmente o alvo. Quer dizer, eu entrego aquilo que Deus já me abençoou, né? Então, o problema que há muito problema com oferta, com dízimo, é porque as pessoas querem entregar para a igreja, depois acha que o pastor passou para trás, mas quando o princípio é Deus, porque Deus não tinha necessidade de pedir oferta para ninguém, Deus estava dando oportunidade que o povo conhecesse quem ele era. Então, o alvo da minha oferta, do meu dízimo, é o Senhor. Quando eu entrego para Deus, period. Eu não preciso... Esse é o principal alvo da nossa contribuição na igreja. Ser grato a Deus. E outra coisa, irmão, em relação que o nosso irmão Elvis falou, que sim, que às vezes, além da falta de transparência no que entra e o que sai da igreja, é às vezes a falta do real ensinamento em relação ao dízimo. Ser verdadeiro com o que a Bíblia fala a respeito do dízimo. Irmãos, estão entendendo? Isso deveria ser abordado. Não é simplesmente ler Malaquias 3:10 e falar, trazer o dízimo à casa do tesouro e que quem não traz é ladrão. Vai lá para o versículo 8 e fala isso. Ainda vai lá e coloca esse versículo
junto com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que está escrito que não erreis, que não herdarão o reino dos céus os efeminados, os adúlteros, os ladrões. Aí eles colocam esse versículo junto com o outro e falam, tá vendo? Aqui vai roubar o homem a Deus e lá está falando que o ladrão não entra no céu. E cria essa teologia antibíblica e fala que o dizimista não entra no céu, como nós já ouvimos, apesar que eu louvo a Deus que ele retratou. Uma vez o pastor Yosef Akiva disse que quem não é dizimista, nem a oração dele Deus ouve. Eu não sei se os irmãos ouviram isso da boca dele, depois se retratou. Ele veio, gravou um vídeo, falou que ele errou, que Deus ouve a oração do não dizimista. É a falta de ensinamento, irmãos. As pessoas só irão contribuir na igreja quando eles, primeiro, veem a transparência e também ter conhecimento bíblico a respeito, porque é uma doutrina bíblica a contribuição. E, acima de tudo, contribuir é ser grato. Talvez a mente de muitas pessoas não concebe isso, mas para mim é gratificante eu poder contribuir na obra do Deus vivo, irmãos. O Deus que não depende do meu dinheiro para nada. Para nada. Deus não depende do meu dinheiro, irmão, e nem do seu. E você e eu pode contribuir na obra do Senhor para que ela tenha andamento. Então, os irmãos já viram que a proporção de tudo se torna em bênção para nós e não para Deus. Sim. Deus, ele não é nem abençoado e ele não precisa de bênção, ele é a fonte da bênção. E às vezes nós achamos que eu contribuindo na igreja, na casa do Senhor, estou abençoando Deus. Não, nós não estamos... Eu estou sendo fiel. Na verdade, ele não está sendo fiel. Deus já foi fiel. Desculpa, gente, eu falo muito, mas me perdoa. Vou falar mais uma coisinha, eu prometo que é a última. No hebraico, quando fala de sacrifício e oferta, ele chama de korbanat. E essa palavra vem da raiz da palavra no hebraico, que chama kesh hotbeit, que significa aproximar-se. Então, a raiz, o efeito, aquilo que eu entrego, é para que eu aproximo-se de Deus, que eu venha conhecer o Deus que eu sirvo, simplesmente é isso. Aí, se a gente for em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 14, Davi, quando entrega a oferta, ele diz assim, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudesse te dar todas essas coisas? Tudo vem de ti, e de ti nós te entregamos. Então, quando a gente entende que a raiz da oferta, do dízimo, sei lá o que você propôs no seu coração diante de Deus, e Deus está te dando a oportunidade que você conheça Ele, mas Ele já te deu tudo que você está entregando. Ele te deu o ar que você respira, Ele te deu a força do trabalho, Ele te abriu a porta. Então, o que é que você tem a não ser tudo dependente de Deus? Então, é um ato de agradecimento, como o evangelista diz, e a palavra é essa, no hebraico, significa aproximar-se de Deus. Esse é realmente o significado da palavra no hebraico. Entendeu? É que a pessoa, quando ele ia apresentar um sacrifício a Deus, ele tinha que se aproximar ao altar e não simplesmente entregava o sacrifício na mão do sacerdote. Ele ia com a família e ele sacrificava o animal junto ali. O sacerdote era quem degolava, derramava o sangue, cortava o animal em duas partes, mas aquela família ia junto até o altar. Por isso que significa aproximar. Ele se aproximava do altar do holocausto e após... Havia uma parte do holocausto, que a palavra holocausto quer dizer queimar até se tornar cinza, e sacrifício era a parte que eles podiam comer. Aquela parte da carne que era queimada só para Deus, que era o holocausto, essa desfazia como cinza. As outras partes era dada uma parte para o sacerdote e outra para a família. Eles comiam ali, mostrando que eles estavam próximos ao altar de Deus. Por isso que o significado da palavra é aproximar. Ou seja, quando nós temos essa dádiva de ser grato a Deus em contribuir na obra dele, nós estamos aproximando mais de Deus, não deixando com que essas questões entrem em nossos corações. Porque o próprio Senhor Jesus chamou o dinheiro de uma entidade, dando o nome de Mamon, que era uma entidade na época da questão das riquezas, e ele nunca comparou o diabo com Deus, ele nunca comparou o diabo como Senhor. O próprio diabo se titulava Senhor, mas o Jesus nunca chamou ele de Senhor. E o dinheiro ele chamou de Senhor, porque o dinheiro faz muito efeito na vida de muitas pessoas. Então, infelizmente, isso é um dos problemas que são poucos tratados na igreja
Às vezes, muitos pastores têm dificuldade de tratar com isso por várias razões, que eu não quero abordar aqui, mas são várias razões. E uma das coisas, irmãos, que bate muito na porta de escritório de pastor, de alguns pastores, é o que o nosso irmão Elvis abordou aqui, a falta de apresentar um relatório. E, às vezes, alguns líderes não aceitam e são autoritaristas e usam até uma frase que é aborrecível. Aqui quem manda sou eu. Se você não estiver satisfeito, tenha liberdade de mudar para outra igreja. Too bad. Então, infelizmente, e a verdade é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, que ele deveria saber como andar na casa do Deus vivo, que é a igreja, a coluna e firmeza da verdade. Sabe o que quer dizer isso? Primeiro ele fala igreja, que era o povo, que era do Deus vivo, irmãos. Primeiro nós estamos andando no meio do povo do Deus vivo. Quando ele fala que ela é a coluna e firmeza da verdade, é que ela sustenta a verdade, que é a palavra de Deus, dentro das suas doutrinas bíblicas. Agora, se eu chego e digo para o irmão que quem manda aqui sou eu, porque eu sou o pastor, e tal, e mais um monte de coisa, eu não estou de acordo com a verdade bíblica, eu não sou coluna e firmeza da verdade. Eu já ouvi um pastor falando isso. Eu já ouvi demais. Que quem manda sou eu, aqui é de acordo com as minhas regras, e não é assim, irmão. Primeiro, quem rege é a Bíblia. E outra coisa, irmãos, nós, ministros, eu falo que eu também sou ministro do Evangelho, não sou pastor, mas sou evangelista, nós somos servos de todos. Todos aqui são servos, mas principalmente os obreiros, eles estão para servir. É só ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, do versículo 11 ao 16. Não é só o 11, não, que ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não. Lê o 12, o 13 até o 16, que vai ver para que foi constituído o ministério na igreja, para servir a igreja. Para isso serve o ministério. Então, eu não é porque eu sou pastor, eu que mando, não. Eu sou servo dos irmãos que são pastoreados por mim. Essa é a ordem correta. A ordem correta o pastor é servo dos irmãos que ele está pastoreando. Não é o contrário, eu mando aqui. Eu que sim, tem momentos que o pastor tem que agir com a autoridade de Deus. Que às vezes ele acha um ovelha daquelas que gosta de pular demais, e gosta de fazer gracinha, ou algum até obreiro que quer bater de frente com ele. Aí ele precisa agir, mas eu estou dizendo, no geral, de tudo, ele determina o que ele quer fazer. E ninguém pode dar palpite em nada, ninguém pode fazer nada. Igrejas, assim, irmãos, são igrejas episcopais. O que é episcopal? Episcopo quer dizer, a palavra episcopal, o apóstolo Paulo tem usado a palavra para presbítero. Ou, na tradução melhor, que a palavra presbítero tem a ver com a maturidade do líder, ou do obreiro. A palavra bispo, que era um supervisor tanto de igrejas como de almas. Isso é a palavra bispo. Episcopal quer dizer episcopo, quer dizer bispo. E com o passar dos anos, esses bispos se tornaram líderes de igrejas e começaram-se a transformar-se em pessoas que não aceitavam autoridade de mais ninguém. Se tornaram bispo de uma região. Foi por causa do bispo de Roma que surgiu o papado, para quem não sabe. Quando o bispo de Roma se elevou a um poder tão grande, ele se intitulou a Papa, ou seja, pai da cristandade. Por isso surgiu o bispado. A igreja anglicana, que aceita o bispado, o bispo, como líder da igreja, os puritanos romperam com eles por causa disso. E então, quando surge esse tipo de coisa na igreja, as pessoas não compreendem para que eles foram chamados e começam a utilizar dessa autoridade, as igrejas vão afundando. Porque as igrejas episcopais são igrejas que um líder manda em tudo. Eu não sei se os irmãos já observaram as 3 tipos de coisas que governam a igreja, que é a episcopal, a congregacional e a igreja que o presbitério toma conta dela. Por exemplo, a igreja episcopal é que um líder manda. Ele manda e desmanda e ninguém tem direito de optar. A igreja congregacional, que existe muitas delas no Brasil, é a congregação que determina tudo na vida do pastor. O pastor fica lá até quando eles querem. Quem estipula o salário do pastor, disciplina quem eles querem. O pastor está ali simplesmente para pregar e dar estudo bíblico, nada mais.
É uma igreja congregacional. E uma igreja presbiterial, onde tem um grupo de presbíteros, isso ocorre muito na igreja presbiteriana, por isso o nome presbiteriano, onde os presbíteros são auxiliar de um pastor, mas eles determinam quem vão ser os diáconos escolhidos, o pastor que vai para aquela igreja, o salário do pastor e outras coisas. A Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, ela aceita o regime episcopal, porque eles têm um pastor local, mas, ao mesmo tempo, ele também aceita o regime congregacional, que a igreja tem voz. Pastor Juarez, pastor da Igreja de Assembleia de Deus, também sabe disso. A igreja tem voz de optar nas reuniões de membro, e é presbiterial, porque existe um corpo de ministério que ajuda o pastor ali no pastoreio da igreja, tendo, sim, o pastor a última voz, mas sempre ouvindo os seus liderados, ouvindo a igreja e ouvindo o corpo de obreiro. É assim que a igreja funciona, irmão. Não funciona com eu dando ordem, o povo baixando a cabeça e servindo. Não é assim que as coisas funcionam. Então, esse tipo de coisa, como o nosso irmão colocou, são assuntos também que trazem muitos problemas dentro das igrejas. A igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Jesus ainda é dono da igreja. Ele se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais. Melhor, e anda no meio dos 7 castiçais. Quando você vai no capítulo 1, versículo 20, fala que as 7 estrelas são os 7 pastores e os 7 castiçais são as 7 igrejas, implicando que os pastores estão sendo governados por Cristo e ele ainda tem poder sobre a igreja. A igreja, irmão, tem que ser governada por Jesus Cristo debaixo do ensinamento bíblico. Assim a igreja vai para frente. E, como eu já disse, assim o escritório do pastor tem menos problema para se tratar lá. E os pastores ficam mais felizes com menos problema. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu tenho outros assuntos aqui a tratar na próxima aula. Se os irmãos quiserem anotar algum assunto que os irmãos vê que isso chega no escritório pastoral, que às vezes gera problema e que o pastor tem alguma dificuldade, os irmãos podem anotar e na próxima aula os irmãos apresentam. Nós vamos discutir o assunto aqui, chegar a um consenso e ver como resolver o problema. Pastor Juarez, que é pastor, nós vamos precisar, junto com o marido, se quiser compartilhar alguns tipos de coisa que ocorrem no escritório pastoral, não precisa dar nome, só alguns problemas para ver como que pode compartilhar para resolver esse tipo de coisa. Porque nós temos aqui pessoas que são líderes de algum grupo, que lá também surge problemas semelhantes a esse. Perguntas e muitas outras coisas. Nós estamos aqui abordando pontos teológicos, que isso, para mim, são discussões de perder tempo apenas, gastar tempo com discussões teológicas, mas assuntos doutrina bíblica, o que nós falamos é doutrina bíblica, assuntos doutrinários que têm criado problema e com muita dificuldade para resolver dentro dos escritórios pastorais, e se os irmãos puderem trazer, para nós seria maravilhoso aqui na próxima aula. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então vamos à nossa chamada. Irmão Alexandre Guerreiro. Estava aqui agora. Aí. Ah, tá ali. Irmã Ana dos Santos. Irmã Cristiano Leal. Aqui. Irmã Fabiane Moraes. Estou aqui, pastor. Irmão Fabiano Oliveira, estava aqui também. Irmão Glaucio, vocês precisaram sair. Irmão Gleique. Presente. Irmã Giane. Estou aqui, pastor. Presbítero. Pronto, já estou profetizando, já que você é pastor, hein? Evangelista. Mas não faz comigo não, porque eu sempre clamo pelas vidas dos pastores. O pastor sofre muito. Irmão José de Souza. Presente, pastor. A Lúcia Micos. Amém. A Márcia. A Maria Bandeirinha. Manicinha. Okay. Pastor Juarez. Irmã Priscila. Irmã Ruth. Irmã Sandra. Irmã Tatiane.
Irmão Wellington. Irmão Elvis. Irmão Wellington. Tá aí, não? Soltei o nome de alguém, falei o nome de todos? Como que é o nome do irmão mesmo? Falei o nome do irmão, que será que eu sou? Nome do irmão? Irmão Washington, do Brasil. Ah, não é o Washington, o Wellington da outra, é o Washington. É que eu vi um W aqui, lembrei do Wellington da outra turma, é o Washington, irmão, me desculpa, é esse mesmo, irmão Washington. Ué, mas o nome tem outro nome, irmão Washington. É Washington, é porque eu li só o primeiro nome, que eu costumo... Não, eu estou falando aqui na informação dele, que é outro tá, nome. dele tá uns nomes diferentes. Tá aí só com as siglas aí. Deve ser depois. Mike Nick. Amém, irmãos? Então, na próxima aula, é a nossa última aula. O pastor deve deixar para os irmãos aí a respeito do trabalho. Vai ser baseado na apostila. Se os irmãos observarem a apostila, ela bem pequena, muito fácil de tirar o material daí. E também os irmãos podem utilizar a internet, ou não sei se os irmãos têm algum material disponível em casa que trata um pouco a respeito desse assunto da psicologia, principalmente da psicologia pastoral. Talvez não, mas se tiver algo da psicologia secular que possa ajudar dentro do assunto, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Eu não sei como ficará a próxima matéria, mas eu acredito que o pastor estará vindo para cá para continuar com os irmãos. Também vamos agradecer ao Senhor por mais uma aula, pela sua infinita misericórdia, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus glorioso, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, pelos assuntos que aqui foi abordado, pelos ensinamentos, pelas tuas mãos, ó Pai, sobre nós. Te louvo pela vida de cada um dos teus servos, ó Pai, que tiveram força para participar dessa aula, que o Senhor sustentou, que o Senhor guardou. Aqueles, ó Pai, que tiveram que sair um pouco adiantado, que o Senhor continue guardando. Abençoa o ministério de cada um, dê a direção, ó Pai, fortaleça, sustenta, ó Pai, a cada um dos teus servos. Guarde, ó Pai, nessa caminhada, neste curso, que o inimigo, ó Pai, não venha tentar fazê-los desfalecer e parar na caminhada. Sustenta, ó Pai, a cada um, ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Que Deus em Cristo abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite e um bom resto de semana. Amém. A paz a todos. Amém. Paz. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.